Capítulo 4. Do Corregedor-Geral do Ministério Público. Art. 38. São atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público. 1. A realizar correições e inspeções. 2. Fiscalizar o cumprimento pelos órgãos de execução do Ministério Público das metas estabelecidas no Plano Plurianual Estratégico da instituição. Redação dada pela Lei Complementar nº 328 de 2019. 3. Fiscalizar o cumprimento pelos órgãos de execução do Ministério Público das metas estabelecidas no Plano Estratégico da instituição. Redação dada pela Lei Complementar nº 407 de 2024. 4. Remeter ao Conselho Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos promotores de justiça em estágio probatório. 5. Propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma desta lei, o não vitaliciamento de membro do Ministério Público. 6. Expedir atos, visando a regularidade e o aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos limites de suas atribuições. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 7. Interpor recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, da decisão de vitaliciamento de promotor de Justiça, proferida pelo Conselho Superior do Ministério Público, quando houver opinado contrariamente ao vitaliciamento. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 8. Fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos limites de suas atribuições. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 9. Instaurar, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público, processo disciplinar contra membro da instituição, precedido ou não de sindicância, presidindo-o e aplicando as sanções cabíveis de sua atribuição, ou encaminhá-lo ao Procurador-Geral de Justiça, na forma desta Lei Complementar. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 10. Encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos administrativos disciplinares que incumba este decidir. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 11. Remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público informações necessárias ao desempenho de suas atribuições. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 12. Fiscalizar os serviços do Ministério Público e a atividade funcional de seus membros. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 13. Trazer atualizados os prontuários da vida funcional dos promotores de justiça e coligir os elementos necessários à apreciação de seu merecimento. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 14. Organizar o Serviço de Estatística das atividades do Ministério Público. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 15. Elaborar o regulamento do estágio probatório e acompanhar os promotores de justiça durante tal período. 16. A apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dado estatístico sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao ano anterior. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 17. Elaborar seu regimento interno, submetendo-o à apreciação do Colégio de Procuradores de Justiça. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 18. Convocar e realizar reuniões com os membros do Ministério Público, para tratar de questões ligadas à sua atuação funcional. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 19. Realizar, de ofício, ou mediante determinação do Conselho Superior do Ministério Público, inspeções para verificação da regularidade dos serviços dos inscritos à promoção ou remoção voluntária. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 20. Desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei. 1. Em caso de férias, licença, afastamento, suspeição ou impedimento simultâneo do Corregedor-Geral e do Subcorregedor do Ministério Público, a substituição caberá ao Procurador de Justiça mais antigo.
acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Segundo, as anotações a que se referem o segundo do artigo 23 desta lei, quando importarem em demérito, serão inicialmente comunicadas ao membro do Ministério Público interessado, que poderá apresentar justificativa, no prazo de 15 dias. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Terceiro, se a justificativa não for aceita, o interessado poderá recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 3 dias e, somente com o desprovimento do recurso, poderá ser feita a anotação no seu prontuário. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Capítulo 5. Dos Procuradores de Justiça. Art. 39. 1. São atribuições dos Procuradores de Justiça, e oficiar a. Perante as câmaras criminais, cíveis e cíveis reunidas do Tribunal de Justiça. b. Perante o Pleno do Tribunal de Justiça e o Conselho da Magistratura, por delegação do Procurador-Geral de Justiça. 2. Remeter à Corregedoria Geral suas apreciações e quaisquer referências sobre a atuação do Promotor de Justiça. 3. A integrar comissão de processo disciplinar. 4. A receber intimação pessoal nos processos em que oficiar, mediante entrega dos autos, podendo interpor recursos, ressalvada a atribuição do Procurador-Geral de Justiça. 5. Oferecer contrarrazões de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 6. Oferecer parecer em juízo prévio de admissibilidade nos recursos extraordinário e especial. 7. Desempenhar outras atribuições que lhes forem conferidas em lei. Primeiro, ao Procurador de Justiça é facultado promover diligências, requisitar documentos, certidões e informações de qualquer entidade, privada ou pública federal, estadual ou municipal, da administração direta ou indireta, podendo dirigir-se diretamente a qualquer autoridade, salvo o disposto no inciso 2º do 1º do artigo 35. Segundo, as funções do Ministério Público junto aos tribunais, salvo o Tribunal do Júri, serão exercidas por Procurador de Justiça, ressalvadas as hipóteses de delegação e convocação de membro da instância inferior. Terceiro, deve ser publicada, mensalmente, em Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Sergipe, estatística em que se mencionarão o número de processos distribuídos a cada Procurador de Justiça, os devolvidos com o pronunciamento cabível e, discriminadamente, os processos não devolvidos com parecer, no prazo legal, mencionando-se a data em que foram distribuídos. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Capítulo 6. Dos Promotores de Justiça. Art. 40. Compete aos promotores de justiça: 1. Exercer as atribuições que lhes forem conferidas pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual, e tomar as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à consecução dos objetivos e diretrizes definidos no Plano Estratégico da instituição e respectivos planos de atuação estratégica e gestão. Redação dada pela Lei Complementar nº 407 de 2024. 2. Exercer as atribuições que lhes forem conferidas pela legislação infraconstitucional, perante a Justiça civil e criminal, comum e militar estaduais. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 3. Exercer as atribuições das promotorias da Fazenda Pública, da Infância e da Adolescência, da Família e das Sucessões, da Defesa do Consumidor, e das Curadorias de Massas Falidas, do Acidentado do Trabalho, dos registros públicos, das fundações e entidades do terceiro setor, do patrimônio público, histórico, cultural, artístico, estético, paisagístico e turístico, dos idosos, dos deficientes, de relevância pública em geral, do controle externo, da atividade policial e do meio ambiente, combate ao crime organizado, previdência pública, sistema prisional e proteção dos direitos fundamentais e dos direitos humanos em geral. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 4. Exercer as atribuições de defesa de outros interesses coletivos, difusos e individuais indisponíveis e homogêneos.
Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 5. Exercer as atribuições previstas na legislação eleitoral. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 6. Expedir notificações, através de seus serviços ou dos agentes de polícia civil e militar, sob pena de condução coercitiva, nos casos de não comparecimento injustificado. 7. Requerer correição parcial. 8. Interpor recursos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança contra atos de autoridade administrativas ou judiciárias, praticados em sua área de atribuições funcionais. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 9. Acompanhar atos investigatórios junto a organismos policiais civis e militares ou administrativos, quando assim considerarem convenientes a apuração de infrações penais, ou se designados pelo Procurador-Geral. 10. Promover diligências e requisitar documentos, certidões e informações de qualquer entidade privada ou pública federal, estadual ou municipal, da administração direta ou indireta, podendo ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública, dirigindo-se diretamente a qualquer autoridade, salvo o disposto no inciso 2º, do 1º, do artigo 35. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 11. Inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos prisionais e visitar as delegacias de polícia, fiscalizando o andamento de inquéritos. 12. Assumir a direção de procedimento investigatório criminal, quando designado pelo Procurador-Geral de Justiça. 13. Apresentar à Corregedoria-Geral e à Coordenadoria-Geral do Ministério Público, anualmente, até o 7º dia útil do mês de janeiro, relatório de suas atividades funcionais. 14. Requerer, ao Procurador-Geral de Justiça, autorização para intervenção do Grupo de Atuação Especial, de forma conjunta, nas hipóteses do 3º do artigo 33-G, acrescentado pela Lei Complementar nº 384 de 2023. 15. Desempenhar outras funções previstas em lei. Redação dada pela Lei Complementar nº 384 de 2023. Capítulo 7. Dos órgãos auxiliares. Seção 1. Da Coordenadoria-Geral do Ministério Público. Art. 41. São atribuições da Coordenadoria-Geral. 1. Articular as atividades de defesa e proteção do. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. A. O patrimônio público e social. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. B. O meio ambiente. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. C. O consumidor. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. D. Os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico do Estado. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. I. A pessoa portadora de deficiência. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. F. As fundações. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. G. O idoso. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. H. A criança e o adolescente. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. I. Outros interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 2. Expedir recomendações e orientações sem caráter vinculativo, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos limites de suas atribuições. 3. Coordenar e supervisionar os centros de apoio operacional e as atividades das promotorias e curadoria especializadas. 4. Auxiliar o cumprimento do Plano Estratégico do Ministério Público. Redação dada pela Lei Complementar nº 407/2024. 5. A realizar visitas nas unidades ministeriais para articular ações e para acompanhar os procedimentos com reflexos regionais ou estaduais, ou que atendam aos projetos, metas e objetivos do planejamento estratégico, ou ainda que estejam vinculados às ações desenvolvidas pela Coordenadoria-Geral.
Redação dada pela Lei Complementar nº 332 de 2019. 6. É identificar e avaliar os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade humana que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da comunidade, b. as atividades sociais e econômicas, c. as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, d. a qualidade dos recursos ambientais. 7. Efetuar recomendações para a melhoria dos serviços públicos e dos serviços de relevância pública, prestados pelo Estado, diretamente ou através de delegação. 8. Sugerir ao poder competente a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, no âmbito estadual. 9. Desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas em lei. Seção 2. Dos Centros de Apoio Operacional. Art. 42. Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares das atividades funcionais do Ministério Público, competindo-lhes 1. A estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de execução que atuem na mesma área e que tenham atribuições comuns. 2. A remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade. 3. A estabelecer intercâmbio permanente com entidades, órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins, para obtenção de elementos técnicos especializados necessários ao desempenho de suas funções. 4. Promover o levantamento periódico das necessidades materiais das promotorias, sugerindo as providências necessárias para supri-las. 5. Exercer outras funções compatíveis com suas finalidades, vedado o exercício de qualquer atividade de órgão de execução, bem como a expedição de atos normativos a este dirigidos. Parágrafo único. Os Centros de Apoio Operacional serão dirigidos por membros do Ministério Público, de livre designação e destituição do Procurador-Geral de Justiça. Seção 3. Da Escola Superior do Ministério Público. Art. 43. Compete à Escola Superior do Ministério Público 1. Aprimorar a capacitação técnico-profissional dos membros e servidores do Ministério Público. 2. Desenvolver projetos e programas de pesquisa na área jurídica. 3. Promover cursos, simpósios e congressos, ciclos de estudo, palestras, conferências. 4. Celebrar convênios, estabelecer intercâmbio cultural com instituições congêneres, receber subvenções públicas e particulares. 5. Editar publicações científicas. 6. Contribuir para o recrutamento e a formação de recursos humanos do Ministério Público de Sergipe, realizando os respectivos certames. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Parágrafo único. A Escola Superior do Ministério Público é dirigida por integrante da carreira, ativo ou inativo, de livre nomeação e destituição do Procurador-Geral de Justiça. Seção 4. Da Comissão de Concurso. Art. 44. A Comissão de Concurso compete 1. Elaborar o programa e o edital do concurso, após autorizada pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 2. Elaborar o seu regimento interno. 3. Realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público. Parágrafo único. O programa e o edital do concurso, bem como o regimento interno da comissão devem ser apreciados, previamente, pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Seção 5. Da Ouvidoria. Art. 45. Compete à Ouvidoria 1. A receber, examinar, encaminhar representações, reclamações, críticas, apreciações, comentários, elogios, pedidos de informações e sugestões sobre as atividades desenvolvidas pelo Ministério Público. 2. Representar, à vista de graves indícios de ocorrência dos fatos noticiados, diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público, nas hipóteses de sua competência, ou, conforme o caso, aos órgãos da Administração Superior do Ministério Público, para a adoção das providências cabíveis. 3. Divulgar, permanentemente, seu papel institucional à sociedade. 4. Elaborar e encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral do Ministério Público e ao Colégio de Procuradores de Justiça, relatório trimestral consolidado das representações, reclamações,
críticas, apreciações, comentários, elogios, pedidos de informações e sugestões recebidas, bem como seu encaminhamentos e resultados. Venha manter intercâmbio e celebrar convênio com entidade pública ou privada que exerça atividades similares, com vistas à consecução dos seus objetivos. Sexta, fazer registrar os expedientes na ouvidoria, mediante protocolo, informando ao interessado sobre as providências adotadas e os resultados obtidos, excetuados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo. Sétima, organizar e manter atualizado o arquivo de documentação relativo às notícias de irregularidades, representações, reclamações, críticas, sugestões e elogios recebidos. Oitava, dar conhecimento ao Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral do Ministério Público ou ao Conselho Nacional do Ministério Público, sempre que solicitado, das denúncias, reclamações e representações recebidas. Parágrafo único. As respostas aos interessados dar-se-ão no prazo de 30 dias, salvo justo motivo. Art. 46. A ouvidoria não dispõe de poderes correicionais nem substitui as atribuições da Corregedoria Geral do Ministério Público. Art. 47. O acesso à ouvidoria será realizado por comparecimento pessoal ou mediante correspondência. Segunda, ligação telefônica, que será reduzida a termo pela ouvidoria. Terceira, lançamento no sistema informatizado da ouvidoria, acessível através do portal do Ministério Público de Sergipe na internet. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Quarta, comunicação via internet, com utilização do serviço da ouvidoria a ser disponibilizado no site do Ministério Público. Art. 48. A função de ouvidor do Ministério Público é exercida por Procurador de Justiça em atividade, eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça, para mandato de 02 anos, permitida uma recondução. Parágrafo único. O processo eleitoral será regulamentado pelo Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça. Art. 49. O ouvidor poderá ser destituído da função mediante representação fundamentada de cidadão, entidade representativa, autoridade ou membro do Ministério Público, nos casos de abuso de poder, conduta incompatível, grave omissão nos deveres do cargo ou em caso de condenação penal transitada em julgado. Parágrafo único. O procedimento para a destituição do ouvidor é aquele aplicado à destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público. Art. 50. Os procedimentos internos serão definidos no regimento interno da ouvidoria, aprovado pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Capítulo 7-A. Do Plano Plurianual Estratégico do Ministério Público. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Artigo 50. A atuação do Ministério Público deve levar em conta os objetivos e as diretrizes institucionais estabelecidos, anualmente, no Plano Estratégico, destinados a viabilizar a consecução de metas prioritárias, nas diversas áreas de suas atribuições legais. Redação dada pela Lei Complementar nº 407 de 2024. Artigo 50b. O Plano Estratégico será disciplinado em resolução do Colégio de Procuradores de Justiça, que estabelecerá a sua composição, funcionamento e gestão. Redação dada pela Lei Complementar nº 407 de 2024. Parágrafo único. Para a execução do Plano Estratégico, serão estabelecidos. Redação dada pela Lei Complementar nº 407 de 2024. 1. Um comitê gestor, integrado pelo Procurador-Geral de Justiça, pelo Corregedor-Geral, pelo Coordenador-Geral do Ministério Público, pelo Ouvidor do Ministério Público, e por um Procurador de Justiça indicado pelo Colégio de Procuradores de Justiça para um mandato coincidente com o do Procurador-Geral de Justiça. Redação dada pela Lei Complementar nº 344 de 2020. Segundo, Planos de Atuação Estratégica e Gestão das Unidades Ministeriais. Redação dada pela Lei Complementar nº 407 de 2024. Terceira, Planos de Atuação Estratégica e Gestão Integrada das Promotorias de Justiça e entre órgãos da
Administração. Redação dada pela Lei Complementar nº 407 de 2024. Quarta, Projetos Especiais. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Artigo 50. Seu procedimento de elaboração do plano estratégico será de atribuição do seu comitê gestor. Redação dada pela Lei Complementar nº 407 de 2024. 1 graus. A elaboração dos projetos especiais será de atribuição da unidade ministerial, submetida à sua aprovação ao comitê gestor. Acrescentado pela Lei Complementar nº 407 de 2024. 2 graus. A elaboração dos planos de atuação estratégica e gestão das unidades ministeriais será de atribuição do seu titular, observada a regulamentação por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça. Acrescentado pela Lei Complementar nº 407 de 2024. Subseção única. Dos programas de atuação e projetos especiais. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Subseção única. Dos planos de atuação estratégica e gestão das unidades ministeriais e projetos especiais. Redação dada pela Lei Complementar nº 407 de 2024. Artigo 50. Os planos de atuação estratégica e gestão das unidades do Ministério Público têm por finalidade viabilizar a consecução das metas estabelecidas no plano estratégico da instituição, nas diversas áreas de suas atribuições legais, especificando, para tanto, as providências necessárias para a sua concretização, bem como a forma de participação dos órgãos do Ministério Público neles envolvidos e os meios e recursos para sua execução. Redação dada pela Lei Complementar nº 407 de 2024. Artigo 50. Os planos de atuação estratégica e gestão integrada, obedecido o disposto no artigo anterior, serão elaborados pelos integrantes das promotorias de justiça e, eventualmente, pelos órgãos da administração envolvidos, sempre que necessário para a consecução dos objetivos e diretrizes do plano estratégico. Redação dada pela Lei Complementar nº 407 de 2024. Artigo 50-F. Os projetos especiais, observado o disposto no artigo 50-B, serão estabelecidos pelo Comitê Gestor, em vista de alterações legislativas, circunstâncias emergenciais ou situações excepcionais. Redação dada pela Lei Complementar nº 407 de 2024. Parágrafo único. Poderão ser designadas equipes de membros do Ministério Público para integrarem os projetos especiais. Redação dada pela Lei Complementar nº 407 de 2024. Capítulo 8º. Das Funções Gerais do Ministério Público. Art. 51. São funções gerais do Ministério Público, além de outras estabelecidas em lei, e em propor direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual, ou por omissão, de medida necessária para tornar efetiva a norma ou princípio da Constituição Estadual. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. Segunda, promover a representação de inconstitucionalidade, para efeito de intervenção do Estado de Sergipe nos municípios. Terceira, promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei. 4. Promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei. A. Para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico-turístico e paisagístico e a outros interesses difusos, coletivo e individuais indisponíveis e homogêneos. B. Para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de município, de suas administrações indiretas ou fundacionais, ou de entidades privadas de que participem. 5. A manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei e, ainda, sempre que cabível, a intervenção, para assegurar o exercício de suas funções institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição em que se encontrem os processos. 6. A exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abrigam idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência.
7. Deliberar sobre a sua participação em organismos estatais de defesa do meio ambiente, do consumidor, de política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de atuação. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 8. Ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados pelo Tribunal de Contas. 9. Interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. 10. Instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, e para instruí-los. A. Expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento justificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei. B. Requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. C. Promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a linha anterior. 11. Requisitar informações e documentos a entidades privadas para instruir procedimentos ou processos em que oficie. 12. Requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância ou outro procedimento administrativo cabível. 13. Instaurar procedimento investigatório criminal, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, observado o disposto no artigo 129, inciso 8º, da Constituição Federal, podendo acompanhá-los. Redação dada pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 14. Praticar atos administrativos executórios de caráter preparatório. 15. Dar publicidade aos procedimentos administrativos não disciplinares que instaurar, e das medidas adotadas. 16. Sugerir ao poder competente a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, bem como a adoção de medidas propostas destinadas à prevenção e controle da criminalidade. 17. Manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz, da parte, ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. Primeiro, as notificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem como destinatários o governador do Estado, os membros do Poder Legislativo Federal e Estadual, os desembargadores, os membros de tribunais federais e os conselheiros do Tribunal de Contas, são encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça. Segundo, o membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. Terceiro, serão cumpridas gratuitamente as requisições feitas pelo Ministério Público às autoridades, órgão e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, do Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quarto, a falta ao trabalho em virtude de atendimento à notificação ou requisição, na forma do inciso X deste artigo, não autoriza desconto de vencimentos ou salários, considerando-se de efetivo exercício, para todos os efeitos, mediante comprovação escrita do membro do Ministério Público. Quinto, toda representação ou petição formulada ao Ministério Público será distribuída entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-la, observados os critérios fixados pelo Colégio de Procuradores. Sexto, cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito. 1. Pelos poderes estaduais ou municipais. 2. Pelos órgãos da administração pública estadual ou municipal, direta ou indireta. 3. Pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal. 4. Por entidades que exerçam função delegada do Estado ou do município ou executem serviço de relevância pública. 7. No exercício das atribuições a que se refere o parágrafo anterior, cabe ao Ministério Público, entre outras providências, 1. A receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promover a
apurações cabíveis que lhes sejam próprias, e dar-lhes as soluções adequadas. 2. Zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos. 3. Dar andamento, no prazo de 30 dias, às notícias de irregularidades, petições ou reclamações referidas no inciso I. 4. Promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações dirigidas ao órgãos e entidades mencionadas no 6º, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito. 5. A representar ao Poder Legislativo ou a qualquer de suas comissões, bem como ao Tribunal de Contas, visando ao exercício das respectivas competências. Acrescentado pela Lei Complementar nº 318 de 2018. 8º. É vedado o exercício das funções do Ministério Público a pessoas estranhas à carreira, sob pena de nulidade do ato praticado.